Este aqui é o Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Aristóteles. Sim, ele mesmo. Aristóteles, que nasceu no ano de 384 a.C., morreu em 322 a.C. Platão foi professor de Aristóteles, assim como Sócrates foi professor de Platão. Portanto, Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Aristóteles era apelidado o Estagirita, e ele inclusive foi preceptor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que tomou o Império Grego, conquistou o Império Grego, fez da Macedônia o império mais poderoso do mundo em sua época. E depois a Macedônia também foi conquistada pelo Império Romano. Aristóteles falou de potência e ato. Então, nesse sentido, potência para Aristóteles era o vir a ser, e não o que normalmente se usa hoje na linguagem do senso comum, quando nós, por exemplo, dizemos que os Estados Unidos são uma potência. Não, Aristóteles dizia que os Estados Unidos não são uma potência. Estados Unidos já são ato, porque potência é o vir a ser, e os Estados Unidos já é. Potência é o que vai ser. Essa é a diferença. Uma árvore já é ato. A semente é potência e a árvore é ato. Para Aristóteles, Deus é ato puro, sem potência. Pois Deus é perfeito, nada lhe falta. Já realizou todas as suas potências, não tem mais potência nenhuma para realizar, está completamente atualizado. Aristóteles tratava ainda Deus como o primeiro motor imóvel, também chamado de causa incausada. Só a segunda causa adquiria movimento e colocava a terceira causa em movimento também, e assim sucessivamente. Aristóteles criou o órgão, que é uma sistematização da lógica, que é o movimento do pensamento inteligente se movimentando de modo racional. Portanto, como eu já expliquei em vídeos anteriores, a lógica é pertinente ao espírito humano. É uma maneira de pensar, uma maneira racional de se pensar. A inteligência se põe em movimento e ela pode se movimentar de modo lógico, e aí ela será racional, ou não. Por exemplo, uma inteligência artística tende mais a ser criativa e não se prender muito à razão, portanto, não ser lógica. Assim, a lógica é um modo da inteligência, é um modo racional da inteligência. São os primeiros passos para que se aprenda a pensar corretamente, e a preocupação de Aristóteles com isso era realmente contradizer, refutar os sofistas. Aristóteles, inclusive, relatou, não é, contra os sofistas, já que ele viu a briga de Sócrates e Platão contra os sofistas. Então, ele resolveu sistematizar a lógica e, com a lógica assim sistematizada, organizada, esta lógica clássica, esta lógica menor, aristotélica, não havia mais espaços para sofismas e falácias, que são a mesma coisa, erros no raciocínio. Portanto, a lógica não admite sofismas nem paralogismos. E eu já vou explicar a diferença entre um e outro. Os sofismas são erros intencionais no pensamento e era exatamente o que os sofistas faziam. Assim, os sofistas convenciam as pessoas, mesmo sem ter razão exatamente daquilo que eles estavam falando.
O paralogismo é um erro no raciocínio lógico não proposital, é um erro sem querer. Portanto, não é um sofisma. Portanto, não é uma falácia. Os erros podem ser de matéria ou de forma. Então, temos erros formais e erros materiais. Esses erros nós vemos nos silogismos. O silogismo mais conhecido que existe, que é o raciocínio lógico, racional, perfeito, é uma dedução em que as premissas vão sendo colocadas e a primeira quase que automaticamente coloca a segunda e coloca a terceira. O mais famoso deles é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um raciocínio logicamente perfeito na sua matéria e na sua forma. Quanto aos erros, nós, por exemplo, podemos ver um raciocínio do tipo: todo anjo tem asas, Gabriel tem asas, logo Gabriel é um anjo. É um silogismo correto na forma, mas não na matéria, porque Aristóteles tinha os pés na terra. E a matéria anjo não é uma matéria verdadeira para Aristóteles. Por isso, existe um erro material. Na vida cotidiana, que era a preocupação de Aristóteles, Aristóteles dizia, principalmente contra os sofistas: mostre-me um anjo aqui e agora. Por isso, dentro da lógica, vejam bem, Aristóteles está longe de qualquer misticismo, longe de qualquer religião. Este silogismo não está perfeito, porque anjos, até que se prove o contrário, não existem. Então é um erro de matéria, a materialidade. Anjo, até que se prove o contrário, não existe. Um erro na forma do silogismo seria, por exemplo, você afirmar: toda alemã é loura, Natasha é loura, logo Natasha é alemã. Todo silogismo tem 3 premissas. Na primeira premissa, toda alemã é loura, há um erro de generalização. Este erro de generalização da primeira premissa leva ao erro da terceira premissa. Então você não pode afirmar que Natasha é loura. E aí temos um silogismo com erro de forma, um erro formal do silogismo. O sentido do raciocínio lógico é conceber, raciocinar e julgar. Conceber é a simples apreensão de ideias. Raciocinar é a comparação entre as ideias. E julgar é afirmar ou negar algo na relação entre as ideias. Isto é uma dedução. Uma dedução começa com o universal e vai para o particular. Por exemplo, todo homem é mortal. Isso é universal. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Afunila para o particular, Sócrates, que é mortal. Já a indução é quando, por exemplo, se diz que determinado remédio fez bem, tirando a dor de cabeça de João, José e Pedro. E aí, por indução, este remédio fará bem também para tirar a dor de cabeça de Maria. Ou Maria será convencida, será induzida a tomar esse remédio também, ou ela mesma, num raciocínio indutivo, irá fazer uso deste remédio. Quando um cientista, numa experiência, usa da indução, ele dá um salto e despreza, assim, o rigor da dedução. Quando, por exemplo, ele ferve
água atrás de água e conclui que toda a água ferve a 100 graus Celsius. Então ele induz que a próxima água que ele vai ferver vai ser fervida a 100 graus Celsius. Isto é um raciocínio indutivo. E aí ele anuncia para o mundo inteiro que a água ferve a 100 graus Celsius. Era isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Agradeço muito a força que vocês vêm me dando, as visualizações, os comentários, as inscrições. Peço que, se você está assistindo pela primeira vez, que se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.